Vasco finaliza preparação para o jogo que ocorrerá amanhã em São Januário contra a equipe do Fortaleza. E novidade, Bahia treinou e poderá ser relacionado para esse jogo. A gente vai falar muito aqui sobre as atividades do Fernando Diniz, que recentemente disse que não vai fazer muitas contratações e que pretende recuperar alguns atletas vascaínos que estão rendendo muito abaixo da média. E a gente vai falar aqui também sobre dois negócios que foram fechados no dia de hoje. Vasco fechando dois negócios aí, duas rescisões contratuais. E, claro, a gente vai falar aqui sobre a situação de reforço. Porque, olha, a diretoria do Vasco está perdendo um jogador aí para o Palmeiras, jogador que estava apalavrado com o Gigante da Colina, indo parar lá na Barra Funda, lá no Allianz Parque. A gente vai falar muito aí sobre toda essa situação. Eu peço a você que não é inscrito para você poder se inscrever, deixar seu like ou seu dislike e venha realmente fazer parte da nossa família. Aqui a gente não está para dar falsa esperança para ninguém. Aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. O nosso trabalho aqui é de trincheira contra essa vagabundagem, essa pilantragem que está aí dentro do Vasco da Gama. Pois bem, vamos começar falando aqui sobre o Vasco da Gama e Fortaleza. O Vasco da Gama que precisa vencer de qualquer jeito amanhã essa partida para sair da zona do rebaixamento. Situação muito perigosa do Vasco da Gama, o sinal alerta vermelho do Gigante da Colina e aquilo. Amanhã, se a vitória não vier, vai ser perigoso lá em São Januário, lá, certo? Amanhã está preparado aí alguns protestos aí da torcida contra o Pedro Paulo. E o seguinte, né? O Diniz vai repetir a mesma escalação, tá? Do time que atuou contra a equipe do Lanús. O Diniz diz que viu melhoras no time vascaíno, certo? Principalmente no primeiro tempo. Eu vi esse jogo do Lanús, gente, 4 vezes. Eu gravei esse jogo, vi 4 vezes esse jogo. Eu não vi melhora nenhuma. Eu vi um time tocando bola para lá e para cá no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco toma um gol, desmonta tudo e mais nada. Foi isso que eu vi. Mas sorte ao Fernando Diniz amanhã, aos atletas, porque a gente precisa sair do Z4. Pois bem, agora a gente vai falar aqui sobre situação aí envolvendo dois negócios que foram fechados hoje. Me refiro aqui à situação do atleta Souza e Capasso. Eu quero passar algo para você, torcedor que me assiste nesse começo de noite aí. O Vasco está tendo um prejuízo gigante. Foi amigável? Foi. Mas o salário que foi pago, o investimento que foi feito. O Souza ficou 10 meses aqui no Vasco da Gama recebendo um salário de R$ 250 mil. Ou seja, o Souza custou para os cofres do Vasco da Gama 2,5 milhões de reais nessa brincadeirinha ali de vir de contrapeso de Felipe Coutinho. Um prejuízo enorme para os Gigantes da Colina. Outra situação do Capasso, jogador que chegou aqui do Atlético do Huracan, do Tucumã, e aí o seguinte, a 777 fez um investimento de 9 milhões de reais nesse jogador. Esse jogador ele foi sabotado no Vasco da Gama, aí por Felipe e companhia. O jogador hoje rescindiu o contrato e pior, o Vasco nem pagou
nem pagou o que deve ainda ao clube argentino. Ou seja, o Vasco, nessa situação aí, fora o salário do Capasso, tá? O Vasco gastou 11 milhões e meio. Isso é uma gestão podre, uma gestão de merda. Mas tem gente aí dizendo, nessa tarde, e tem notícia maravilhosa para passar para vocês, certo? O seguinte, a gente também vai falar aqui sobre uma situação que chamou muito a atenção agora na parte da tarde. Porque o empresário do Brian Rodrigues está aqui no Brasil. Olha que coisa. Jogador que estava aí apalavrado com o Gigante da Colina, acertado verbalmente. O Palmeiras acaba de atravessar essa negociação com o Brian Rodrigues, perfeito? E o Palmeiras oferece ao atleta R$ 800 mil por mês e um contrato de mais 4 anos com o atleta. Olha a situação, o jogador chega para ganhar menos. Lá no Palmeiras, o Vasco ofereceu 1 milhão, mas o Palmeiras compensou isso em tempo de contrato e também ali em termos de estrutura. O jogador chega para poder substituir o Estevão, que vai para o Chelsea após o Mundialito de Clubes aí. Então, cara, é essa situação aí que o Vasco está acontecendo. O Vasco precisando aí de reforço, certo? O Vasco simplesmente, segundo o Diniz, não vai investir pesado. A prioridade é recuperar alguns atletas e olhar para as categorias de base. E o seguinte, o executivo de futebol, o Vasco ainda não fechou, e lá está o Carlos Amoedo, ou melhor, o Carlos Amodeu, continua lá no Vasco da Gama, brincando de ser esse executivo de futebol, tendo o cargo aí de CEO acumulado. Cara, eu não sei aonde o Vasco da Gama vai parar, certo? Então, por ali, vendem um Vasco da Gama falso para você, um Vasco da Gama que não existe, um Vasco que está aí numa situação muito delicada, passando por recuperação judicial, e eu não sei como é que vai ficar. O Vasco amanhã, para sossegar os ânimos, tem que ganhar de qualquer jeito do Fortaleza, porque se não vencer, meu amiguinho, eu não sei. Eu não sei. A gente está a semana toda aqui cobrando essa diretoria vagabunda, nefasta, ao começar pelo presidente do clube, e amanhã, se o resultado não vier, é muito cômodo as pessoas ficarem putinhas, mas fica a semana toda passando pano para vagabundagem, para pilantra dentro do nosso clube. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo junto. Encontro todos vocês, você que tem sede por justiça e que quer ver o Vasco da Gama por outro prisma, conto com vocês às 21h30 aqui na nossa live. Tá bom? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!